Salve, salve, galera! Seja bem-vindo ao Pod Boom, podcast onde a cultura pulsa forte. Hoje nós recebemos um amigo que eu tenho a honra de apresentar a vocês aqui, que é o Major Miguel. Já já vou falar um pouco sobre o currículo dele, que o currículo, cara, é brabo demais. Então, quero agradecer aqui a Silver Media, que é a nossa parceira, que é o dono do espaço aqui do nosso podcast. A Jave Contabilidade, que é a nossa parceira, e a nossa mais nova parceira, que é a Zaya, que é a roupa femininas. Então, sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha colinha para falar sobre o currículo desse cara. Major Miguel é bacharel em Direito, advogado, especialista em finanças públicas, pós-graduado em Direito Penal Militar, correto? Isso. E em Segurança Pública em Finanças Pessoais. É. Nossa, o currículo do cara, meu irmão, é vasto demais. Esse tem experiência, muita propriedade para poder falar sobre o assunto que nós vamos abordar hoje, que é segurança pública. Obrigado, Miguel, meu amigo, por aceitar esse convite e bater um papo com a gente aqui sobre segurança pública. Robinho, obrigado. Pessoal, olá. Um prazer estar aqui no seu podcast, né? Que é o Pod Boom. É um tremendo sucesso, já tenho acompanhado. Parabéns pela iniciativa. Me sinto lisonjeado em participar desse programa e poder contribuir com as minhas impressões como cidadão brasileiro, como jurista e também com a minha experiência como oficial da PM. Já de antemão, acho o bate-papo que a gente vai ter aqui, a gente vai falar de segurança pública. Sim. Mas não vou falar em nome da Secretaria de Polícia Militar, né, e muito menos do Segurança Presente, da Secretaria de Governo do Estado. Vou dar minhas impressões como oficiais Sim. da PM e a minha experiência como cidadão brasileiro. Eu acho que vai ser de grande valia as informações que as pessoas podem aqui adquirir nesse nosso bate-papo. Não, Muito com obrigado certeza. pelo convite. Obrigado você, Major. Pô, o Miguel é um cara assim, que eu conheci em 2016, na campanha. Eu costumo falar que as pessoas falam assim, Robinho, pô, o bichinho ali da política te picou. Cara, tipo assim, eu amo política. E a política, ela tem às vezes, assim, tem um lado bom que atrai pessoas boas que a gente leva pra nossa vida, né? Nossa, é, a nossa convidada anterior, que foi a doutora Alexandra Menezes, eu conheci ano passado na campanha política e estou trazendo hoje por uma pessoa que eu conheci também em 2016, entendeu? Aqui em Nova Iguaçu, por sinal, aqui em Nova Iguaçu, que foi uma campanha árdua demais. E um cara que eu, tenho uma amizade, um carinho, um respeito muito grande, com quem eu quero compartilhar essa amizade por muitos e muitos anos. Obrigado, igualmente. A recíproca é verdadeira. Vamos lá. Vamos Sem lá. mais delongas, vamos às perguntas, porque sem antes de começar as perguntas aqui, quero falar para você, que eu tava até falando antes da nossa começar a gravar, eu tava até falando com o Sandro, que a quantidade de praças que gosta de você é surreal. Eu conversei com alguns amigos, falei, pô, vou gravar com o Major Miguel. Caraca, meu irmão, ele é bom demais, ele é sensacional. Então, parabéns, cara. Parabéns Graças a mesmo. Deus. Que bom que a gente faz bons amigos ao longo da nossa trajetória, né? Sim, é bom ser referência. Então, sem mais delongas, vamos lá. Major Miguel. Quem é Eduardo Miguel? Bem, cidadão brasileiro, antes de mais nada, né? Aliás, antes de mais nada, cristão protestante, cidadão brasileiro, pai, filho, oficial PM, advogado e educador financeiro profissional. E, sobretudo, alguém que imagem e semelhança de Deus, eu acho que você saber quem você é, Claro, isso é com muito certeza. importante, né? Então é isso, basicamente é isso, resumidamente isso. Imagem e semelhança de Deus, cristão protestante, cidadão brasileiro, pai, mãe, filho, marido. E também esses títulos que a gente, na verdade, não é isso. Nós temos essas titulações, né? Essas titulações acadêmicas e experiência profissional, mas isso a gente tem, a gente não é. Sim. Eu acho que nosso ser é muito maior do que a gente ter algum tipo alguma questão material, até mesmo uma titulação acadêmica. Mas esse sou eu. É isso aí. Então, Miguel, antes de ser major, o que te levou a entrar na Polícia Militar? O que me levou a entrar na Polícia Militar foi uma palavra chamada necessidade. Eu morava ali próximo à comunidade da Cidade de Deus, né? A favela, a comunidade da Cidade de Deus. Não morava na Cidade de Deus, mas morava muito próximo. E meu pai é nordestino, minha mãe dona de casa, e eu morava num condomínio de classe muito baixa.
não chegava a ser miséria, mas era limitações. Sim. E simplesmente eu não tinha dinheiro para viver, mas eu gostava de estudar. E aí, em dado momento, eu fui fazer prova para economia aqui na Rural, né, Universidade Federal Rural, fiz, passei, fui aprovado, só que eu não tinha dinheiro para me manter na universidade. E aí eu vi a oportunidade na Polícia Militar, onde você recebia um salário para estudar. E aí eu estudei, inclusive, num projeto social muito bom, nunca deixo de falar isso quando a gente bate esses papos, que é a do Frei Davi, é um frei católico, que à época, em 2001, ele tinha um projeto social de pré-vestibular para negros e carentes, e ele tinha uma interlocução na PUC, onde os alunos daquele pré-vestibular que passassem na PUC teriam bolsas. Muitos passaram em várias universidades públicas, inclusive. Realmente foi uma ação, uma reação social, né? A quebra da bolha da ascensão social. E eu participei desse pré-vestibular. Depois, inclusive, eu voltei como voluntário para dar aula, tanto no primeiro grau, para alunos que queriam fazer ali colégio naval, escola de aprendiz de marinheiro, e depois também como professor no segundo grau. Depois eu me distanciei quando eu entrei para a polícia, em razão da própria formação, mas basicamente foi por isso. Eu não tinha dinheiro para sobreviver e eu fui estudar para que eu recebesse um salário. E logo, quando eu fui fazer o curso, né, o curso é um curso muito difícil para quem vem da iniciativa privada, que vem do mundo civil, porque a Escola de Formação de Oficiais demanda de você determinadas habilidades, né? Habilidades te forjam o seu caráter moral, físico e intelectual. Então você realmente sai transformado naqueles 3 anos lá. E na época era ensino médio, e eu ganhava lá, era R$ 611 o salário na época, em 2003, não vou esquecer. Era um salário muito bom. Para quem ganhava R$ 20 por semana para estudar, era o que eu tinha, porque meu pai era, né, muito hipossuficiente. E ali eu vi ao concurso público como uma forma de ascensão na vida, né, na carreira. E aí fiz, né, graças a Deus, me formei em 2005 e aí dei continuidade à formação. Acho que eu digo sempre isso, né? Eu sempre pego um paralelo com a Bíblia, né? Como eu acabei de falar, sou protestante. A Bíblia fala: o conhecimento e a sabedoria vale mais que ouro e prata. Então, quando você vai parar de aprender ou conhecer? Quando eu morrer. No exato dia que eu morrer, esse é o dia que eu parei de aprender. Até lá a gente tem que ficar estudando, mas não é só um estudo formal, às vezes as pessoas confundem. Sim. É um estudo sobre a própria psicologia reconhece isso. As 9 possibilidades de inteligência. Você tem a inteligência intelectual, a inteligência emocional, a financeira, a espiritual, que também foi reconhecida, a cinética, a musical. Então, você tem que desenvolver habilidades, inteligência ao longo da sua carreira. Porque, é assim, Robinho, eu penso da seguinte forma: Deus te deu um kit, né? Um kit base, deu saúde, te deu inteligência, só que a capacidade você tem que aumentar ela. Dá trabalho, né? E é uma moeda para você desenvolver as suas capacidades e habilidades, que é o tempo, né? Você é um jornalista também, entre outras formações, você sabe disso. Você precisa ali investir tempo para isso. Mas, em linhas gerais, foi essa a minha... eu entrei na polícia por esse motivo, porque eu precisava e depois descobri uma profissão maravilhosa, que me trouxe muitas experiências boas, né? Alguns reveses também, por óbvio, né? Algumas situações de perigo, fui baleado em serviço, fui ferido em serviço também em 2013, mas basicamente foi isso, foi por necessidade. Cara, meu Deus, eu não sabia, tá vendo? A importância da gente fazer esse bate-papo e perguntar, porque algumas pessoas querem saber, de fato, quem é o Miguel. Sim. Porque eu conheço o Miguel, tipo assim, pô, o cara é um amor de pessoa, gente fina, pô, um excelente profissional, o cara que entende sobre a segurança pública, tá sempre estudando, tá sempre se capacitando. Mas ouvir também de você que, pô, você participou de um projeto social, cara, isso é bom demais. Existe muito preconceito, né, Miguel? Sim, Com projetos sociais. Não só com projetos sociais, mas no modo geral. E aí as pessoas, pô, precisam entender também que existem alguns projetos sociais que são importantes. É verdade. De impacto. Sim. De grande impacto. Isso pra gente é de grande revalia para abordar esse assunto, né? Da parte de produção, da parte de projetos sociais. E uma próxima pergunta que eu até... sobre finanças. Da onde veio essa vontade de fazer essa pós-graduação, correto? Isso, pós-graduação. O que acontece? Antes de eu entrar para a Polícia Militar, eu tinha feito 3 períodos de Ciências Econômicas, né? Uhum. Só que, em seguida, eu entrei para a Polícia Militar, depois fiz Direito, só que, de qualquer forma, eu entendi que eu não conseguia entender muito bem sobre finanças pessoais.
até que em 2021 eu gostei do tema, me apaixonei pelo tema, né? Já por ter alguma proximidade em razão da formação de ciências econômicas, e comecei a ler, estudar de forma mais aprofundada. E eu fui verificar que eu precisava de uma titulação para poder entender o assunto e ter autoridade para falar nele. Sim. Então, veja, porque o que acontece? Hoje a gente tem, na minha opinião, existe um gap no sistema educacional no Brasil, né? Sim. Chegam muitas matérias que precisa de... Eu não sou especialista na área, mas veja, quando você usou, sem falar mal, mas quando você usou a fórmula de Bhaskara na sua vida pessoal? Nunca. Quando você usa as finanças todo dia, Sim. porque no mundo capitalista você é vendedor e comprador o tempo todo. Sim. E você não te ensinam isso na escola, né, sobre finanças. Geralmente você aprende de forma osmótica, né, por convivência com seus pais. Você reproduz o comportamento dos seus pais sobre dinheiro, basicamente. E a gente não tem isso, a gente também não tem direito constitucional nas escolas, que eu acho também um absurdo, porque o aluno ali do ensino médio, do ensino fundamental, saber a estrutura básica do Estado, saber como funciona minimamente o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo. Então são gaps que existem no nosso sistema educacional. Sim. Então, o que aconteceu? Eu fiz essa pós-graduação e fui querer entender com mais profundidade o assunto. E eu fiquei, assim, muito apaixonado pelo tema. Por quê? Você veja, como o dinheiro ele é muito importante, né? 70% da população carcerária está ali por crimes contra o patrimônio, né? Ou seja, o cara, por alguma dificuldade, ou por cobiça, ou ambição, ou ganância, ele foi querer ganhar dinheiro fácil, porque talvez não tenha aprendido a entender como é o sistema capitalista, né? E aí quando você vai se aprofundando, você vai ficando assim, boquiaberto com as questões que você aprende. Por exemplo, te dar só um exemplo. Aquele livro Psicologia Financeira, Morgan Housel, ele fala o seguinte: nos Estados Unidos, 40% das pessoas não tem $400 para uma reserva de emergência, mas ao mesmo tempo elas gastam $600 por ano em apostas de loteria. Então, isso o que é? É uma mentalidade de não saber que ele precisa ter uma reserva de emergência, ele precisa ter ali pelo menos 10, 20% seis vezes a renda dele para se houver um problema na família, né? E aqui no Brasil é a mesma coisa. A gente está vendo a maior ruína das famílias brasileiras com essa questão das bets. Sim. Aqui, principalmente o pessoal do Bolsa Família, o pessoal de classes mais baixas, eles apostam muito nisso. Sim. Quando, na verdade, eles alimentam o próprio medo e decepção deles, porque não ganha, né? Qualquer jogo é feito para banca ganhar. Então, é para não jogar. Aí você vai aprendendo, por exemplo, conceitos iniciais ali, por exemplo, quando você lê o livro do Robert Kiyosaki, né? Pai Rico, Pai Pobre, é um clássico, que ele fala lá que você primeiro tem que se pagar. Ah, mas como é que eu vou me pagar? Pagar minhas contas? Não, você tem que botar um boleto para você. Robson Malaquias, 10%, 20%. Isso aqui você está se pagando, você está comprando o seu eu do futuro. E os outros, o resto do dinheiro você vai utilizar. Entende? Porque as pessoas pensam assim, não, vou guardar dinheiro, vou pagar tudo que sobrar. Não. Não é assim que funciona. Primeiro, você precisa economizar, né? Você precisa pagar um boleto com o seu nome, lá 20%, 10% da sua renda, qualquer que seja a porcentagem, o ideal que seja 20%. Uns falam em 10%, a doutrina das finanças pessoais, elas se dividem nisso, né? E você pagar o resto das suas contas, para você ter o eu do futuro. Aí fala vários ensinamentos interessantes, você ter várias fontes de renda, porque o capitalismo, as nossas vontades são infinitas. Você quer comprar sempre um carro melhor, você quer sempre uma roupa melhor, um sapato melhor. Só que o volume de recursos que entra no seu orçamento, ele é finito. Isso é ciências econômicas, né? É a gestão dos recursos escassos. Então você tem que... O que as finanças pessoais dizem? Olha, você tem que construir fontes de renda, ter múltiplas fontes de renda e ter um padrão de vida abaixo aquém do que você poderia ter, para você ter uma vida com folga financeira, né? E aí ele fala quais são os 4 principais gastos que você tem que ter ali, que é meta, né? Que é a moradia, a educação, transporte e alimentação. Então, isso é uma ciência assim, que se desenvolveu de alguns anos para cá, isso é tão importante, Robson, que o Código de Defesa do Consumidor, agora recentemente, já tem alguns anos, na verdade, acho que 3 ou 4 anos, ele trouxe como educação financeira um instituto de aulas, né,
que tem que ser ministrada educação financeira para os consumidores, para que eles possam ter um consumo consciente. Então, foi nessa linha que eu peguei e fui estudar para poder aprender. E aí, inclusive, eu cheguei a fazer um curso online também, que está disponível, depois eu deixo até o link aqui para quem Já deixa, já. tá no Hotmart lá, Ciência do Dinheiro. Quem quiser, é um cursinho bem barato e tal, é um curso de 10 horas, inclusive eu convidei uma amiga minha que foi gerente do Banco Itaú, economista, que também fala sobre investimentos. Mais do que ter um investimento, o dinheiro ele é comportamental. Entende? Não é o muito quanto você ganha, como você administra a sua vida, como você consegue conter os seus gastos. Aí você tem como você perde dinheiro, que é o medo, a impaciência, é outro tipo de comportamento, é mais um comportamento psicológico do que necessariamente quantidade de dinheiro. Porque, veja, você tem gente que tem uma renda muito alta, mas ela tem a mentalidade da classe média, por exemplo, que é comprar as coisas a prazo, que viver de uma única fonte de renda. Então você tem uma série de conceitos. Assim, a gente está falando aqui em balinhas muito gerais. Mas o fato é que hoje a gente está no Brasil com quase 80% da população inadimplente por diversos fatores, inclusive macroeconômicos, quando a gente vê. Nós vemos a taxa de juros quase a 15% Selic, a taxa básica, você tem um arroxo total para compra, né? Porque quando o Banco Central ele aumenta a taxa básica de juros, o que ele está fazendo? Ele está segurando o consumo, né? Porque se você for financiar um carro, aí você vai pagar mais ou menos aí 30% ao ano. Aí o banco bota assim, é uma taxinha barata, 1,8%. Na verdade, você está pagando uma taxa de juros absurda. Você está pagando 2 carros. O Brasil tem uma taxa de juros absurda. Enfim, isso é o que eles chamam de custo do Brasil, que não acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem 4% ao ano, 5% ao ano, os países mais desenvolvidos. Então, o consumidor carece, a população carece desse know-how, sabe? Enfim, então por isso que eu fui fazer, para ter propriedade e falar do tema, e poder ajudar as pessoas. Vai por esse lado não, você tá assim. Às vezes eu dou uma assessoria para alguns amigos, mas de forma geral foi por esse motivo, por entender, primeiro para eu aprender, claro, que é uma ciência, e depois para poder colaborar com as pessoas esse tema de tão importância, porque veja, as pessoas saem de casa para quê? Para ganhar dinheiro, para trabalhar. Você é um capitalismo, né? Você é sempre um vendedor e comprador o tempo todo. Então, é importante que a população tenha esse conhecimento, se aprofunde, para tomar decisões mais racionais sobre o dinheiro deles. Porque dinheiro é vida. A palavra dinheiro no hebraico quer dizer kefir. É energia, é o que queima, é vida, né? Dinheiro é tempo, enfim. Então, a pessoa tem que saber administrar, ter um objetivo, onde ele quer chegar em tanto tempo, não se desviar do alvo durante a trajetória. É muita coisa interessante. Mas, em linhas gerais, foi isso. Nossa, que aula, hein, gente? Vocês estão tendo uma oportunidade única, hein? Pelo amor de Deus. Aproveitem. Então, Miguel, até pegando esse gancho, você é a favor da aula, de ter na grade curricular, na grade, né, do ensino médio, entendeu? A aula de finanças? Sem dúvida, as aulas de finanças pessoais, assim como também a aula de direito, em relevo direito constitucional, a pessoa tem que saber minimamente, É o mínimo, né? É o mínimo, direito constitucional, né, que é o que forma o Estado brasileiro. Sim. Então, isso tinha que ser aula prioritária, na minha opinião, porque é o que nós falamos aqui agora há pouco. Na vida pessoal dele, poucas vezes ele vai usar ali uma fórmula de química, ele vai investir muito 3, 4 anos para estudar física. Tá, mas o tempo todo ele está tratando com dinheiro e ele não é ensinado na escola isso. E a Lei de Diretrizes e Bases, né, que é uma lei federal, tem essa disciplina, grade curricular do ensino médio. E acho eu que até do ensino fundamental também, ali a partir do 6º ano, ali para o jovem, ele já ter o contato com isso, ele tem um contato maior também com a questão antigamente, antes do regime militar, durante o regime militar, até alguns anos atrás, uns 30 anos atrás, a gente tinha o OSPB, né? Que é a Organização Social Política Brasileira. Ali o jovem também tinha um contato maior com a própria política, né? Porque a gente estando num Estado democrático de direito, ele tem que saber o que é uma democracia, porque quem são os agentes políticos que ele elege, o vereador, o prefeito a nível municipal,
o governador, o presidente da República, o senador, o que essas pessoas fazem no Estado, O papel deles, né? Verdade. para eles não serem massa de manobra. Mas eu sou assim, eu entendo que o sistema, ele não quer que o povo tenha conhecimento, né? E a internet, ela teve uma grande bolha de quebra disso. Porque, veja, hoje a gente está no conhecimento a 2 cliques de qualquer coisa. Sim. Então, muitas pessoas, né, estão tomando mais consciência da sua vida, da própria política, e estão buscando ali eleger melhores candidatos, né? Parlamentares, verdade. Exatamente. Viu como é que é tudo interligado, né? A política Sim. com ali a parte da educação, enfim. Então é por isso que eu acho importantíssimo ter a educação financeira e também o direito nos primeiros, logo do 6º ano para frente. Sim. Eu lembro que eu tinha uma matéria, até no 7º ano, que era OTC, Organizações Técnicas Comerciais, que era uma matéria importantíssima, que tiraram da grade curricular. Entendeu? Isso é muito ruim. Educação moral e cívica, Educação moral e cívica, importantíssimo. acabou. Então é importante voltar. É Entendeu? verdade. Ter essas matérias que acaba fortificando, né? E dando a oportunidade às pessoas de aprenderem mais. Entendeu? É verdade. Ao em detrimento, ou diminui a carga horária, se for o caso, faz uma composição de carga horária, mas que esses ensinamentos sejam aulas em prova, para o aluno sair dali minimamente tendo conhecimento do que ele vai usar na prática, no dia seguinte que ele se formar ali no ensino médio, ensino fundamental. Então, essa é a nossa crítica construtiva, como proposta, ou aumentar a carga horária para o aluno ficar mais tempo na escola e levar essas disciplinas de tamanho e importância. Primeiros socorros é outro tipo socorros, de conhecimento. Importantíssimo isso. Né? Para ali você estar na rua socorrer um pai ou uma mãe que de repente passa mal, os alunos não sabem. Enfim, então fica a nossa sugestão, né? Os parlamentares que estão nos assistindo, ó, isso aqui já saiu vários projetos. É só pegar o gancho. É verdade. Se for fazer algum projeto referente a finanças, tá o Major Miguel que pode te aconselhar. É verdade. Então, voltando lá para a segurança pública. Vamos. Sobre a segurança presente. Certo. Entendeu? Eu queria saber, assim, de fato, o papel dela, entendeu? Nas ruas. E você pode falar com propriedade, né, sobre isso. Sim, o Segurança Presente, como é que é um projeto do governo do estado, né, que ele tem um viés de polícia comunitária, que é uma proximidade com ali a população, e ele se destina a pontos específicos da cidade, pontos onde tem ali o ponto comercial, um ponto turístico, em complemento ao policiamento exercido pelas polícias militares e civis, né? Muito embora o Segurança Presente também tem ali a parte da defesa dos vulneráveis, né? Agora não está no momento, mas tem assistentes sociais que promovem ali aquele contato primário com os vulneráveis. Então é uma forma de aproximar tanto a força militar com o conceito de polícia comunitária e também não deixando de atender os vulneráveis. E esse mix todo de variáveis, eu acho que tem sido exitoso. O programa que o governo do estado, graças a Deus, tem expandido, tem sido exitoso, a população gosta, se afeiçoa pelo Segurança Presente. E é basicamente isso, né? O programa tem sido um sucesso e com, no horizonte recente, possíveis inauguração de novas bases. E é dessa forma que o Segurança Presente trabalha, com um conceito de polícia comunitária, em apertada síntese, né? Sim, então, de fato, então você vê que existe o resultado na prática. Sim, sem dúvida. Que aí é importante, então, para as pessoas. Teve até um amigo que me pediu, ele, Robin, faça essa pergunta lá ao Major a respeito do Segurança Presente. De fato, entendeu? Como ele atua, entendeu? No Segurança Presente ali. Entendeu? Qual é o resultado? Entendeu? Tá tendo impacto? Totalmente. Vou te dar só um exemplo. Eu sou coordenador do Duque de Caxias. Lá nós não tivemos um arrastão no final do ano, no calçadão. Né? Isso muito pelo trabalho de Segurança Presente, assim como o Nova Iguaçu também, porque ajuda a unidade, os batalhões a poderem direcionar o efetivo das suas unidades para questões mais graves, digamos assim, roubo de carga,
eventualmente combate ao tráfico de drogas, e quanto ali os pontos mais sensíveis de maior circulação, não que eles também não coloquem policiamento, também colocam, mas ajudam muito as unidades operacionais. Então, as forças de segurança elas se unem para que possam prestar um serviço de melhor qualidade. Porque o que acontece? Hoje, uma das maiores dores do brasileiro, em especial do carioca e do fluminense, é a segurança pública, né? Hoje nós temos um problema muito sério aqui no Brasil, e eu falo sempre isso nos podcasts que eu vou. A segurança pública, ela começa pela defesa das fronteiras. Hoje, você tem um grave problema sobre isso. Veja, você tem a Constituição diz que a Polícia Federal tem a missão da defesa da fronteira. Isso. E você tem 14 mil policiais federais no Brasil todo. Só que a Polícia Federal não tem somente essa atribuição, ela tem outras atribuições. São várias. São várias. Entre elas, a repressão aos crimes que têm repercussão interestadual, a apuração das infrações penais contra a União, suas empresas públicas e entidades autárquicas. Você tem ali a apuração contra os crimes políticos e contra a ordem social. Você tem uma série de atribuições que a Polícia Federal tem e também a proteção da fronteira. Então, o que acontece? Só se você pegar 14 mil homens e dividir por 12avos, você já tira 1.200 homens que você tem que botar de férias. Aí você tem os afastamentos. O cara tá respondendo, enfim. Se você tiver, vou dar um chute aqui bem libiano, sei lá, 700 homens na fronteira do Brasil hoje, 500 a 800 homens, não sei, tô chutando aqui, tá, gente? Mas numa fronteira de 8.500 quilômetros, você não consegue guarnecer essa fronteira. Aí o que ocorre? Os fuzis entram no país. Como é que você explica aqui no estado de Madureira que tem um fuzil? Eu quando era capitão aqui no 20º Batalhão, aprendi 4 fuzis. Eu até te fazer essa pergunta, né? Você lembra dessa ocorrência, lembro. né? Esses fuzis, eles eram de 3 nacionalidades diferentes. Um alemão, um austríaco e 2 americanos. Como que esses fuzis, aprendidos lá produzidos lá em Berlim, estão dentro de uma comunidade em Nova Iguaçu, sabe? Surreal. Então as pessoas não falam isso. Só que o cidadão que está na ponta da linha lá, que é o morador, ele não tem essa mínima noção. Você veja, nem os operadores de segurança têm essa visão sistêmica. Ele aponta para quem ele está vendo, que é a polícia militar que está fardada. E aí cai na conta dos agentes mais próximos da população. A polícia civil, a polícia militar. Enfim, o fato é que eles não têm recursos. Aí fala assim, você é a favor das Forças Armadas? As Forças Armadas, ela tem por missão constitucional a defesa da pátria, né? A integridade nacional, a defesa dos poderes constituídos e, quando por eles provocados, a garantia da lei e da ordem. E a Lei Complementar 97, ela trata do emprego das Forças Armadas nas operações civis. Entre elas, diz lá, o emprego subsidiário das Forças Armadas na proteção de fronteira em relação a armas e drogas. Então, eles vão prender quando tiver em flagrante. Mas a proteção da Polícia Federal, que não tem recursos. Então é um problema seríssimo, porque, veja, o que dá o empoderamento territorial à marginalidade, tanto da milícia quanto do tráfico, é as armas de fogo, a arma de poderio bélico. Porque se ele tivesse ali cacetete ou faca, não teria esse tipo de coisa que a gente vê hoje. As localidades sitiadas, o direito de ir, vir e permanecer de locomoção cerceado, um decréscimo do mercado imobiliário, é toda uma cadeia sistêmica de prejuízo à sociedade. Então, a primeira coisa para a gente resolver ou minimizar num curto prazo é você defender a fronteira. Aí você vai falar assim, independentemente do colorido político, quando você foi para o governo Bolsonaro, ele colocou um juiz para ser o ministro da Justiça, né, da Segurança Pública, que foi o Sérgio Moro. Sim. Em que pese os magistrados serem exímios operadores do direito, eu não concordo que você vai colocar um magistrado para tomar conta da segurança pública do país. Por quê? Porque eles não têm experiência nisso. Não é a área deles. A área deles é julgar, né? Então, o que aconteceu no governo Bolsonaro? Absolutamente nada. A fronteira ficou do jeito que está, aberta. Mudou o governo Lula, botou o ex-ministro do STF, o Lewandowski, que é o atual ministro, com todo respeito, vou aqui tecer uma crítica. O que mudou na fronteira do país? Nada. Se você fizer uma experiência, pega um avião, vai lá em Foz do Iguaçu e atravessa a fronteira do Paraguai. Eu fiz isso, eu fui andando e voltei, não fui abordado. E tem milhares de mototáxis, milhares de caminhões entrando e voltando. E nesse caldo todo de responsabilidade, eu também não tenho conhecimento
se o Ministério Público Federal, ele ajuizou uma ação civil pública. Porque, veja, Robinho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público, ele tem por missão a defesa dos direitos difusos, coletivos e transindividuais homogêneos. Então, quem é a responsabilidade da fronteira quando não está sendo cumprida? O Ministério Público tem que intervir isso. Como fiscal, como custos iuris, né, que como fiscal do ordenamento jurídico, ele tinha que ajuizar uma ação civil pública no polo passivo da União, determinando, pedindo no dos seus pedidos da ação, que a União formulasse um plano, um determinado período de prazo, para que fosse executado um serviço de qualidade e eficiente nas fronteiras do nosso país, a começar pelo Paraguai, que são a principal porta de entrada. Assim também como os aeroportos. Sim. Ou seja, tem que aumentar a segurança, tem que aumentar em termos de homem, de efetivo, de dinheiro. Por quê? Quando você tem uma segurança pública efetiva, você tem um círculo virtuoso. Ou seja, vamos supor, a gente tem aqui a Estrada de Madureira, né, a Albílio Augusto Távora, que tem muitas comunidades conflagradas, com a presença de tráfico e milícia. Se não existisse nenhum tráfico e milícia ali, o que ia acontecer? Ia ter mais empresas, ia ter fábricas, sim, mais certeza. Imposto, mais ITBI, mais ISS para o município, mais IPI para a União, enfim, mais emprego para a população. É um ciclo, só que ninguém vai investir numa área que não tem a segurança pública. Claro, né? Então o Estado, lato sensu, que eu falo Estado lato sensu, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios, tem que realmente se juntar numa união e avançar com esse o primeiro aspecto. Não é só esse. A segurança pública é um fenômeno de múltiplas variáveis para você chegar a alguma conclusão. Por exemplo, sobre o outro viés, se você me permite só me alongar só mais um pouquinho, é a questão da Constituição da República. A Constituição da República de 1988, ela é uma Constituição garantista, onde você tem o princípio da presunção de inocência. Ninguém será culpado até que tenha uma sentença com trânsito julgado. E hoje, eventualmente, uma pessoa presa e acabou o processo, ela é condenada, ela não vai começar a cumprir a pena. A pena só vai começar a ser cumprida após esgotar dos recursos. Acontece que esse entendimento ele mudou 4 vezes pelo STF. Num primeiro momento era assim, podia cumprir a pena de imediato após a condenação, depois não, voltou. Não, agora você tem que esgotar todos os recursos. Depois voltou de novo para o cumprimento provisório e agora a gente está, atualmente, a jurisprudência do STF fala que você tem que esgotar todos os recursos para cumprir a pena ali. Salvo algumas exceções, como o crime doloso contra a vida, que tem essa soberana dos júris, ali vai ser uma exceção. Mas, de uma forma geral, para você cumprir a pena definitiva, você tem que esgotar todos os recursos. E no Código de Processo Penal você tem vários recursos, né? Tanto no Código de Processo Civil, recurso extraordinário, recurso especial, embargo de declaração, apelação, estou falando aqui alguns para você. Então, veja, essa falta também do encarceramento efetivo e rápido da prestação jurisdicional do Estado também é um fator que faz o recrudescimento da criminalidade na sociedade, que também tem que ser considerado quando você analisa a segurança pública. Não só esse, né? Enfim. Então, eu acho que se a gente começar por aí, colocando uma jurisprudência ali, os ministros reavaliando sua posição, uma jurisprudência mais restritiva quanto à questão desses condenados em cumprir de imediato, tem até um princípio de direito constitucional, é o princípio da proteção ineficiente. A gente tem que ter uma proteção eficiente da sociedade, né? Por parte desses que se arvoram em vir roubar, matar e destruir. Então, eu vejo por aí. As fronteiras é um primeiro fator, a questão legal / constitucional, mais constitucional até do que legal, porque, veja, quando você estuda direito constitucional, a Constituição ela tem no ápice dela, é o topo do ordenamento jurídico. Todas as leis infraconstitucionais, elas devem uma validade à Constituição. Então, e quem dá a interpretação da Constituição é o STF. Sim. Então, são por aí que a gente começa a ter uma mudança de um cenário há 5, 10 anos para frente. Sim, então mudando no STF, muda tudo. A jurisprudência, né? O STF, acaba mudando. O STF, o Robson, ele tem ganhado um protagonismo muito grande, porque, veja, a jurisdição ela é inerte.
ela só age se ela for provocada. Então, Sim. hoje nós temos um ativismo político muito grande. O que acontece? Os partidos, eles ajuizam ações de controle de constitucionalidade, né? Direto, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui clássico, que impactou muito aqui o Rio de Janeiro, que é a DPF 635. O que é uma DPF? Primeira coisa para o pessoal saber. Argüição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Ela é regulada pela Lei 98/82, salvo engano, que diz lá que ela é cabível nas hipóteses para evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental. Então, os partidos políticos, existem 11 legitimados a promover uma DPF, lá no artigo 103 da Constituição, presidente da República, governador, mesa da Assembleia, entre eles os partidos políticos, entidade de classe nacional, confederação sindical também. Falei aqui alguns legitimados. Então, eles ajuizam essas ações ao STF, pedindo que o STF tome uma providência contra, por exemplo, aqui aconteceu no Rio de Janeiro, a DPF 635, contra a diminuição da letalidade policial. Isso deu um impacto muito grande no Rio de Janeiro. Por quê? O STF decidiu, em linhas gerais, que só poderiam entrar nas comunidades de forma excepcional. Isso ocasionou uma diminuição das operações. Por outro lado, aí eu não tenho estudos, não estou falando assim com tanta propriedade, mas de forma empírica. Houve um certo recrudescimento também da criminalidade por falta, né, dessas vamos dizer assim, contingências de operações. Então, são muitos fatores da segurança pública, né? Que a gente está avaliando aqui em linhas gerais. Sim. Mas é isso. Eu acho que foi ontem até que eu vi uma notícia nas redes sociais que foi... Acho que não sei se já foi sancionado a lei que agora furto de celular não é mais... Não vai caracterizar mais crime. Não sei se de fato isso é verdade. Eu vou até me aprofundar nesse assunto, porque foi um deputado que puxou, então tipo assim, carrega uma responsabilidade muito grande, até mesmo tu tem que ter fundamento para trazer uma notícia assim tão forte, como essa, porque eu falei, cara, depois eu vou até me aprofundar mais nesse assunto aí que eu desconheço. É verdade. É porque o furto, ele tutela o patrimônio, né, das pessoas. Então, teria que ter uma lei em sentido formal. Exatamente. Para poder modificar o Código Penal no artigo 155, dizendo que, no caso de celular, não fosse possível, né? Então, precisamos ver de fato. Né? Agora, o que acontece sobre o furto é que a jurisprudência, ela diz que o direito penal fala que nos furtos até 10% do salário mínimo é aplicável o princípio da bagatela ou da insignificância penal. Você não tem o condão de macular o patrimônio de ninguém até R$150. Então, ele não convém mover a máquina do Estado, o sistema de justiça criminal, contra aquele camarada que furtou algo menor de R$150. Seria um crime, seria a tipicidade material da conduta, né? E aí ele seria absolvido, por óbvio. Pode-se pensar numa reparação civil pelo Código Civil no artigo 927, mas não seria crime. Aliás, é o que predomina, né? Hoje nos tribunais superiores, no STJ, que o princípio da insignificância penal ele é aplicável no crime de furto, inclusive, né? Sim. Então, pode ser que seja nesse contexto. Sim. Eu vou até me aprofundar um pouco mais depois sobre esse assunto. Então, no modo geral, sobre o que você falou aqui, Miguel, eu vi, então, que a nossa Polícia Federal precisa aumentar também a parte ostensiva, né? Ou seja, aumentar também o efetivo, né? Que não depende da polícia. Sim. Aumentar, e aí cada um com as suas responsabilidades. Exatamente. É separar. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Judiciário e a Polícia Militar faz o seu papel de Polícia Militar. Ou seja, em determinados estados. Correto? Isso, na verdade, as forças andam em união, sim, mas existe esse gap que eu falei, né? Essa dor da Polícia Federal no sentido de ter poucos agentes, por uma questão de política da própria União, né? Que o presidente, quem toca as políticas públicas de fronteira em relação à Polícia Federal e Rodoviária Federal é a União, eles são subordinados à União. Então precisa realmente aumentar, eles sabem disso, eles precisam aumentar em termos de efetivo,
em termos de logística, em termos de salário. Agora a Polícia Federal está abrindo um concurso, mas ainda é muito Sim. pouco, mil vagas, Sim. ainda não vai ser suficiente, talvez, até para repor o que eles já perderam durante as aposentadorias. Isso é uma das vertentes, né, que a gente estava comentando, que é a proteção da fronteira. Ou seja, se for para demorar muito, que seja feita uma proposta as polícias militares dos estados que fazem fronteira com os países estrangeiros, eles possam fazer um convênio com a Polícia Federal para a Polícia Militar fazer a proteção, para que a gente tenha algum mecanismo dessas armas não entrarem aqui no Rio de Janeiro, não entrarem no país, porque do jeito que tem ocorrido já há algum tempo, a gente vê esse caos. Sim. E aí, Robson, fica a Polícia Militar é, tirando das ruas, ao sangue, suor e lágrima dos policiais, principalmente, 600 fuzis por ano. É muita Que coisa. é muita coisa, mas é uma cosquinha, porque, veja, o crime organizado ele amealha milhões de reais por dia. Podem comprar muitas armas. Sim. E em alguns anos, isso pode ser um problema de soberania nacional. Então tem que se levar a sério a defesa das fronteiras do país. Eu sempre falei isso e eu não sei qual motivo, porque, veja, dinheiro tem. Agora precisa fazer os investimentos, precisa fazer. Veja a fronteira dos Estados Unidos com o México. Eu fui lá em Tijuana. Você volta de Tijuana, no México, para a Califórnia. É muito difícil. Você tem as cercas, Sim. né? Você tem a patrulha de fronteira, você tem todo um aparato para defender o país. E o nosso país não tem isso. E isso é um fator preponderante na insegurança pública do Brasil e muito mais no Rio de Janeiro, né? Então é importante aí, vamos se atentar, porque a segurança pública é um assunto muito importante. Muito importante. Muito importante. A gente não pode deixar passar despercebido. E aí, voltando lá para a parte da segurança presente, existe algum projeto já da segurança presente dentro das escolas, ou caminhando, alguma coisa assim que você possa trazer pra gente? Não me vem à mente assim alguma coisa que eu me recorde. A gente tem algumas ações, por exemplo, na minha unidade, de distribuição de cartilhas, Legal. de informativas, né, por parte do governo do estado, pontualmente uma escola ou outra, e também para a população como um geral, que trata ali da dengue, medidas contra a violência doméstica e também informações sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Então a gente tem essas medidas pontuais. Mas a nível do todo o programa eu não tenho essa informação para dar, se tem alguma interlocução, mais um projeto perene Sim. nas escolas. Sim. E sobre as câmeras, que hoje até alguns municípios já estão se usando dessas artimanhas, de uma forma, a gente pode trazer, vamos falar com propriedade sobre a parte tecnológica, né? Sim. As câmeras que pegam a parte de reconhecimento facial, isso ajuda muito. Já, vocês têm esse convênio assim com a segurança presente ou não tem ainda? Lá em Duque de Caxias, nós temos a prefeitura fazendo um trabalho muito bacana de monitoramento da cidade, inclusive com reconhecimento facial, assim como também tem no Rio de Janeiro. Essa parte do monitoramento da cidade ela é muito importante. Porque, veja, quando você tem uma câmera num poste muito alto, quando o sujeito ele vai roubar ou vai matar, ele tem a possibilidade de ser filmado. Sim. E aquela imagem dele se instrui um inquérito, se ele não conseguir ser preso em flagrante, ou se ele tiver um mandado de prisão aberto, ele ser preso ali de imediato pelas forças de segurança. Então, em Duque de Caxias em específico, nós temos vamos dizer assim, um convênio, onde nós colocamos um policial de segurança presente no centro que se chama lá CISBAF, né? Que é o Centro Integrado da Baixada Fluminense ali, para tomar conta daqueles que tenham ali acuse o mandado de prisão em aberto. Aí o segurança presente vai lá e prende, ou a própria 15º Batalhão. Então nós temos realmente essa interlocução. E tem sido exitoso. Lá vira e mexe a gente consegue prender alguém com mandado de prisão em aberto. Então o monitoramento da cidade também é uma das ações num viés repressivo, prevento repressivo, na verdade, de contribuição para a segurança pública. Você falou muito bem. O reconhecimento facial ele ajuda e também o monitoramento da cidade. Veja, Xangai é quase um Big Brother, a cidade da China, tem 75 mil câmeras. É quase que a pessoa está ali naquele filme Matrix, né? Que ele passa ali na rua, está sendo filmado. E é importante, eu acho que isso traz uma maior sensação de segurança para a sociedade e também facilita os órgãos de investigação
a identificação, autoria e materialidade desses criminosos. E 2016, Miguel, quando eu te conheci, você trouxe um projeto voltado parecido com esse, não foi? Isso. A gente caminhou, né, com a então candidata à prefeitura. Sim. E muito bom você falar isso, que lá a gente já falava sobre o drone. Isso mesmo. Lembra? Verdade. 2015, 10 anos atrás. É. Falávamos sobre o monitoramento da cidade, isso já não estava muito viralizado, e falávamos sobre a Guarda Municipal armada. Agora tá todo mundo falando. Exatamente. E aí, tanto é que eu tava até conversando com o Sandro, que é o dono aqui da Silph Media, eu tava conversando com ele a respeito disso. Falei, cara, o Major Miguel, que a gente vai entrevistar hoje, ele trouxe um projeto muito parecido com isso lá atrás. 10 anos atrás. Pô, é coisa que muita gente não dava importância. Não dá. Porque se tivesse investido lá atrás, hoje... Exatamente, seria um outro cenário, né? O resultado. Eu lembro que eu conversei isso muito com a nossa amiga candidata. Eu falei, poxa, bota a Guarda Armada, é importante, você vai sair na frente. Aí depois a direita, a família Bolsonaro levantou essa bandeira, muitos deputados de direita pegaram, agora todo mundo, até o prefeito do Rio de Janeiro, ele decidiu armar a guarda, que eu concordo, e feliz também. Eu sou a favor do que é bom para o país, independentemente de coloridos políticos, né? E foi bom. Num primeiro momento, ele foi cogitado, né, a Força Municipal de Segurança de serem os oficiais das forças do CPOR para migrarem para essa eventual força municipal, só que isso não pode, porque burlaria ali o princípio do concurso público. Você tem que abrir um concurso público. Aí ele, muito inteligentemente, ele aproveitou já os guardas para fazer uma força, vamos dizer, especial dentro da Guarda Municipal, que eu acho que é muito bom, que acho que vai ajudar muito a população, a Polícia Militar. E a gente tem que olhar as boas iniciativas de quem quer que seja para melhorar o serviço para a população. Penso dessa forma. Mas dizíamos sobre a questão da Guarda Municipal armada, sobre o drone e também falávamos sobre o monitoramento. Foi tudo o projeto. Só que agora vou deixar gravado porque tem o futuro. E o futuro não tem outro, é robótica na segurança pública. É os humanoides da Tesla ali entrando nas comunidades dos policiais de fora. Gente, grave esse texto, pelo amor de Deus. Porque há 10 anos atrás, cara, o Miguel... Ele tá aprovado nossa, isso, gente, é surreal. Quando eu falo que, de fato, a gente está falando com uma pessoa que tem propriedade no assunto, porque o Miguel estuda muito, não é porque eu tô de frente com esse cara aqui, não. Porque o que eu falo, porra, quando eu não tô de frente para ele, tô conversando com outro amigo, falo, gente, vocês precisam conhecer o Miguel. O cara estuda muito, entendeu? Ele tem propriedade para falar sobre o assunto. Isso você falou lá atrás, 2015. Irmão. Olha, o boom que tá se tornando hoje. 10 anos depois. Pô, pelo imagina amor de Deus, se gente. ela tivesse ganhado a eleição e tivesse já tocado esses projetos de imediato. Nossa. Né? Isso também é um capital político enorme. Porque imagina, muito forte. você poder ter, minimizar a maior dor da população, olha, você ganha um capital político sem tamanho, né? Mas, enfim, agora o futuro é esse. O futuro, eu digo que até o presente, mas o futuro é o emprego dos robôs humanoides nas operações policiais. Porque vai ser bem simples. Até tem uma questão ética aí, né? Os policiais vão ficar de fora, vão operar os robôs, vão lá e vão prender os traficantes. E acabou o problema. Entende? É simplório. Claro que tem que ter investimento, né? Então, isso vai acontecer, já tem acontecido em Nova York com os robôs cachorros e outras partes do mundo que têm utilizado os robôs para fazer o policiamento extensivo. Então, é fático, isso é fato. Na China, existe não sei em outros países, existe um drone que ele se aproxima, ele joga uma camisa de força no cara. Você imagina o traficante lá com uma arma na mão, vê um drone e joga uma camisa de força, neutraliza o cara. Aí a força tática vai e só prega. Então, enfim... e a gente vê hoje nos conflitos armados, né, a própria Ucrânia, né, e a Rússia, a guerra que infelizmente está se desenvolvendo lá, que eles estão utilizando drone, porque é muito mais barato. Imagina, você construir um avião de 10 milhões de dólares e um drone de, sei lá, 2 mil dólares que faz o mesmo estrago. Sim. Então eles estão fazendo essa utilização ampla e restrita de drones, que nós já falamos em 2015, Sim. né? Enfim, tomara que agora a gente possa ser ouvido com mais carinho, né, Robin? Em prol da população, em prol de nenhum político, de ninguém. Verdade. Da população. Para prestar o serviço de melhor qualidade, né? Então, alô parlamentares, vocês que estão assistindo aí, ó, já mais um gancho. Grave esse trecho, procura depois o Major Miguel e se conversa com ele sobre esse projeto. Hein?
é importantíssimo. Então, Major, até aproveitando esse gancho, sobre um tema que está abordando muito, está repercutindo bastante aqui na cidade. Eu sou a favor de todo funcionalismo público que exerça atividade na rua seja armado. Os nossos servidores da Enlurb poderiam estar armados. Os nossos agentes de trânsito poderiam estar armados. Então, Major, como gestor de segurança pública e segurança formado, eu tenho a parte teórica. Certo. Mas o senhor tem a teórica e a prática. Certo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma palavra soltada aí aos ventos, dependendo de quem ouve, faz um burburinho tremendo. E eu queria uma opinião sua a respeito desse vídeo. Eu não verifiquei o que contexto, né? Foi feito o vídeo ali. Não sei se de repente alguém atacou ou desrespeitou. Mas o fato é que a própria Lei 10.826, ela traz um rol, porque o porte de arma é um porte excepcional, né? Vai ser ali para os agentes de segurança pública e alguns outros legitimados lá no artigo, salvo engano, 6º do Estatuto de Desarmamento. Então, eu realmente, para fazer uma avaliação mais aprofundada, eu preciso do contexto, aprofundar o contexto do que ele falou isso, mas eu percebi, o Tenente Coronel Fernando, é um brilhante oficial, que ele talvez falou isso como uma opinião pessoal dele, né? Não como uma posição do governo, salvo engano. Eu também não posso me aprofundar muito. Claro. Mas, prima facie, a gente tem que entender o seguinte, o comum da ideia é que a gente tem que colocar as armas na mão dos agentes que sejam treinados, que sejam capacitados e que tenham como missão principal a segurança pública e os militares, né? Então, tem que entender realmente o contexto que ele falou, porque você pegar um texto sem contexto é pretexto para algum tipo de posição. Sim. Então, em linhas gerais, é essa. Então, minha posição pessoal, eu defendo que devem os agentes policiais e os militares devidamente preparados e com contínua treinamento na área se manterem com a arma de fogo, né? A título em regra. Sim, é importantíssimo isso, porque eu até antes da gente começar a nossa gravação, né, eu já estava até falando, falei, pô, Major, imagine se, daqui a pouco até os VIGs, porque eu até peguei alguns comentários de um VIG falando, o VIG tem que ter o porte de arma. Eu falei, calma aí, gente, não é assim, vamos com calma, senão fica uma guerra muito louca aí, né? E a gente tem que tomar todo o cuidado possível. Assim, o porte de arma ele é bem controverso. Agora, o fato é que os marginais estão com porte de arma, né? Etc. Desde que a arma ela esteja num agente treinado, capacitado, concursado e que seja pertencente às forças de segurança, eu concordo. E também, porque existe uma discussão muito grande entre a direita e a esquerda sobre esse assunto, né? O pensamento de direita e o pensamento de esquerda. Claro. Eu me afilio ao pensamento moderado sobre o assunto, no sentido de você poder prover a segurança, a autossegurança do cidadão, a posse, eu sou completamente a favor, né? Você portar uma arma de fogo, você ter a posse na sua casa para defender os seus bens. Agora, em via pública, eu confesso que eu preciso ter uma construção ainda mais aprofundada do tema, sobre o porte de arma na mão do cidadão, que estou dizendo, né? Como acontece nos Estados Unidos da América. Porque é uma realidade diferente lá do que a nossa. Enfim, ainda estou em construção com esse pensamento do cidadão. Mas essas são as minhas colocações. Eu ia para uma pergunta aqui, que no caso o senhor já até respondeu lá no início, né? Que é sobre se o senhor já participou de um projeto social. Sim, falamos aqui no início, né, do Frei Davi lá, para vestibular. E o senhor acha que a cultura e a segurança pública, ela pode andar junto? Consegue andar junto? Sem dúvida. Como a gente sabe, né, sem a segurança pública não é possível quase nenhuma atividade social. Então, a cultura de rua, a própria festas juninas, enfim, toda a diversidade cultural brasileira, ela anda em mãos dadas, sem dúvida. A segurança pública sempre está provendo que os participantes dos eventos culturais possam ali estarem juntos com a participação, né, o fomento popular, da cultura gospel, qualquer que seja a atividade cultural ali participante. Porque, veja, quando tem um show da Lady Gaga em Copacabana, quem prevê a segurança?
né, os órgãos de segurança Sim. pública, o Estado. Então, O Estado tava ali presente. elas andam ali para e passo, andam juntos, sem dúvida. Bom, importantíssimo isso. Então a gente vai para aquele bate-bola, aquele ping-pong muito rápido. Certo. E aí eu vou fazer uma pergunta e o senhor responde da melhor maneira. Entendeu? Segurança pro senhor. Importantíssimo. Fundamental. Educação. Tudo. Família. Mais importante do que quase tudo. Brasil. Minha casa. Polícia Militar. Minha vida. Violência. Abominável. Futuro. Brilhante. Política. Boa. Miguel em uma palavra. Foi difícil. Me pegou Ó. ela. Cristão. Bom, então eu vou fazer o seguinte, Major, eu vou pedir para que o senhor volte lá atrás, como se eu tinha 15 anos de idade. Certo. Entendeu? Que o senhor hoje, entendeu? Essa pessoa que o senhor se formou, entendeu? Cara, referência, para muitas pessoas, como para mim também, o que o senhor diria para o Miguel de 15 anos de idade? Eu diria que R menos no futuro. Se manter na igreja, que era melhor do que se afastar um tempo. Mas o que eu digo é isso. Eu diria isso. Mantenha na igreja, continue essa trajetória de estudar, buscando a Deus, mas não precisa ter determinadas experiências negativas na sua vida. Eu diria isso. Boa, boa. Deixa um recado pra galera que tá Pessoal, assistindo. que está assistindo, eu queria agradecer aqui o Robson pelo o podcast dele. É um espaço democrático, um espaço bacana. Ele é uma pessoa maravilhosa. Acompanhem, curtam aqui os podcasts, compartilhem as mensagens. As pessoas que vão trazer aqui são pessoas do bem, pessoas que têm coisa a acrescentar para a sua vida, informações de qualidade, e que Deus possa te abençoar, que você possa seguir uma trilha de sucesso, que você possa ser muito exitoso na sua vida e que Deus te abençoe. Major, fico lisonjeado, entendeu? Agraciado pela sua presença aqui. Entendeu? Muito obrigado. Eu tava até falando com o Sandro antes, né? Eu falei, o Major falou que tava um trânsito do caramba. Ele parou o carro distante e veio caminhando. E aí você vê o carinho, entendeu? A consideração. Isso para mim é muito importante. Importantíssimo. E mais uma vez, muitíssimo obrigado por esse bate-papo enriquecedor, entendeu? Que eu tenho certeza. Parlamentares, teve vários ganchos aqui, os gaps. Então, fiquem atentos, peguem. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradeço aqui a Silfer Mídia, a Jaf Contabilidade, a Zaya, que é a nossa mais nova parceira. E você que quer ser nosso parceiro, entre em contato com a gente. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar. Valeu? Tchau, tchau. Fica com Deus.